deles. A repórter Délis Ortiz está na central de controle do Operador Nacional do Sistema, em Brasília. Délis, vamos então ao balanço final desse feriadão no Nordeste? A expectativa foi superada. A economia ultrapassou a meta de 20%. Na verdade, a redução de consumo foi de 24,5%. Como a última segunda-feira foi meio feriado por causa do Dia do Professor, a comparação foi feita com a segunda-feira do dia 8 de outubro. E nesse dia, a redução no consumo foi de 10,8%, pouco mais da metade da meta de economia. Com o feriado de hoje, a redução no consumo foi de 1.386 megawatts médios. A diferença entre um dia normal e o feriado é de 777 megawatts médios, o equivalente ao consumo do estado de Pernambuco inteiro num dia. Nós estamos aqui com o ministro Pedro Parente, gerente dessa crise de energia. Qual é a avaliação que o senhor faz com o resultado desse feriado no Nordeste? Bom, é claro que a gente preferia não fazer os feriados, mas tendo que fazê-los, o resultado, sem dúvida nenhuma, superou as nossas expectativas, porque quando a gente compara com a segunda-feira de 15 dias atrás, a gente vê uma redução de 24,5% contra 10,8%. E quando a gente compara com o domingo, ontem, quer dizer, foi ainda melhor, porque o domingo foi 22,7%. Então a gente vê, mesmo comparado com o domingo, mesmo tendo um estado, por exemplo, Piauí, que não entrou, o resultado foi muito positivo. Ministro, eu queria perguntar aqui de São Paulo para o senhor o que vai acontecer com essas empresas, essas indústrias que desobedeceram e não fecharam hoje. Bom, nós temos regras que disciplinam o funcionamento do comércio da indústria em feriados. Por exemplo, aquelas que abriram terão que pagar hora extra aos seus funcionários. Aquelas que estariam proibidas de abrir em feriados estarão sujeitas à punição pelas delegacias de trabalho, como se fosse um feriado normal. Portanto, aqueles que acharem que não deveriam ter trabalhado e que se foram prejudicados por isso, têm a quem recorrer. E, ministro, os outros 2 feriados previstos, eles estão mantidos ou há alternativa ainda a eles? Bom, o que nós fizemos foi dizer aos governadores que nos procuraram que nós não teríamos nenhum problema em analisar alternativas que fossem tão eficientes como o feriado. Óbvio que nós não queremos, de forma nenhuma, impor uma solução. Estamos prontos a discutir, mas é muito importante que tragam uma proposta que seja simples, verificável e efetiva, porque senão a gente não pode abrir mão dos feriados, mas estamos prontos a analisar. E para as regiões Sudeste e Centro-Oeste, ministro, onde melhorou a situação dos reservatórios, a gente sabe que vem por aí um alívio em novembro. Que alívio é esse? Bom, estamos ainda avaliando, tem 2 informações que para nós são muito importantes. O primeiro é o resultado dessa compra emergencial de energia, nós já recebemos as propostas, estamos analisando. E o segundo é a hidrologia, ou seja, as chuvas, as águas que chegam nos nossos reservatórios. Então, com essas 2 informações, em novembro, até o dia 20 de novembro, estaremos anunciando qual será o novo regime e certamente no Sudeste e Centro-Oeste, dados os resultados de economia que continuam bastante satisfatórios e certamente a hidrologia, que eu espero continue como vimos até agora, teremos a condição de anunciar algum alívio. E o aumento de tarifas, ministro, para compensar o prejuízo das concessionárias, quando é que ele vem e de quanto vai ser? Não temos ainda decisão tomada, estamos discutindo o tema, mas certamente será o menor aumento possível e mais reduzido ainda para os consumidores residenciais. Ministro, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Globo, parabéns. Muito obrigada também à repórter Délis Ortiz. O ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, é indiciado criminalmente. Ele é acusado de ter escondido informações sobre dinheiro e bens recebido como doações eleitorais nas campanhas de 98 e 2000. Se Paulo Maluf for condenado, a pena prevista é de 1 a 5 anos de prisão. Num processo eleitoral que já foi julgado e arquivado pelo Tribunal Eleitoral, do qual desconheço, porque campanha eleitoral quem faz sou eu, mas quem toma conta da campanha é o partido. Isto foi uma mera armação tucana. Tem nada a ver com o tucano. Nós tomamos conhecimento disso como as outras pessoas tomaram, pela imprensa. Mas a irritação do ex-prefeito começou bem mais cedo, quando chegou para prestar depoimento no Ministério Público Estadual, que investiga uma suposta conta da família Maluf em paraísos fiscais. O ex-prefeito quase foi atingido por um ovo. O depoimento durou apenas 15 minutos.
As perguntas foram feitas e ele dizia que não tinha nada a declarar. O Ministério Público aguarda para a próxima semana que a Procuradoria de Genebra, na Suíça, envie documentos como extratos bancários. Os promotores têm pressa. O prazo para propor uma ação contra crimes administrativos cometidos por Paulo Maluf se encerra no último dia do ano. Os Estados Unidos fizeram hoje um apelo enérgico para que Israel retire seus tanques dos territórios palestinos. Mas o primeiro-ministro Ariel Sharon diz que a presença militar israelense será mantida até que Yasser Arafat entregue os assassinos do ministro do Turismo, Rehavam Zeev. Agora à noite, 3 casas foram demolidas em mais uma incursão israelense na faixa de Gaza. Em Jerusalém, milhares de manifestantes pediram a deposição de Yasser Arafat. Nos cartazes, o líder palestino e Osama Bin Laden eram chamados de gêmeos. Arafat inventou os sequestros, dizia este outro. Israel instalou seus tanques em várias cidades palestinas depois do assassinato do ministro do Turismo na semana passada. Desde então, a violência ficou fora de controle. Nem este hospital em Belém foi poupado. Hoje, este palestino foi morto depois de atirar contra o patrão israelense e ferir outras 4 pessoas. Yasser Arafat pôs na ilegalidade a Frente Popular para a Libertação da Palestina, o grupo que assumiu o atentado contra o ministro israelense. Mas certamente entraria em guerra com o seu povo se entregasse os assassinos a Israel. E veja daqui a pouco, 2 mortos, 2 contaminados, 9 casos suspeitos e Washington acorda para o antrax. E o drama dos refugiados, de um lado bombas americanas, do outro tiros da polícia do Paquistão.